Terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, então eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 30. Nós vamos começar aqui pela parte de produção textual, que traz pra gente alguns conceitos, e depois, conforme a gente sempre faz, a gente vai passar para a parte dos exercícios. A gente vai resolver, então, esses exercícios, beleza? Bem, aqui na parte de produção textual, nós temos tipologia textual. Então, aqui nós temos narração e descrição. E além da tipologia textual, nós temos também um gênero textual específico, que é a receita de bolo. Então, apenas para diferenciar a tipologia textual do gênero textual, isso é muito importante, e costuma ser cobrado também em provas de vestibular. Tipologia textual, gente, são apenas essas, a narração, descrição, injunção, a exposição, que a gente chama de dissertação expositiva, texto dissertativo expositivo, e a argumentação, que a gente chama de texto dissertativo argumentativo, não é isso? Então, nós temos apenas 5 tipos textuais, tá? Narração, descrição, injunção, exposição e argumentação, ok? Já os gêneros textuais, eles são inúmeros, ilimitados, tá? O gênero textual é como se fosse o nome do texto, então depende da sua finalidade, do seu propósito comunicativo. Então, uma receita de bolo, por exemplo, que é um texto cujo objetivo é instruir o leitor acerca da preparação de um prato, é um gênero textual. O bilhete é outro gênero textual. As letras de canção, os poemas, o que mais? Os romances são gêneros textuais, tá? Então, é como se fosse o nome do texto, beleza? Então, se o gênero textual está associado à finalidade comunicativa, ou seja, um bilhete, qual é a finalidade de um bilhete? É transmitir uma mensagem de maneira curta, rápida, objetiva, Então, a gente tem um bilhete e é algo que é mais informal, não é isso? O bilhete tem esse objetivo, então todo texto que tiver essas características, essa finalidade, vai ser considerado um bilhete. Qual é a finalidade de uma receita? Instruir alguém acerca do modo de preparo de um determinado prato. Então, todo texto que tem essa característica, essa finalidade, vai ser considerado uma receita, tá? Vai se enquadrar nesse gênero. Já os tipos textuais dizem respeito à estrutura, aos verbos que aparecem nesse texto, Se nesse texto há adjetivos, se não há, tá? Então, a tipologia textual está ligada à estrutura do texto e aos elementos linguísticos que aparecem nesse texto, beleza? Então, hoje nós vamos ver a narração e a descrição, tá? Narrar, gente, é contar uma história, tá? Então, narrar é contar uma história. Ok, se a gente conta uma história, essa história precisa ter o quê? Personagens, não é isso? Verbos no passado, porque a gente só pode narrar algo que já aconteceu, não é isso? E a gente precisa ter também o quê? Marcação temporal, Quando essa história aconteceu? Ontem, Ontem à tarde, então você marca tempo, conforme as ações vão se desenrolando. Então, essas são as principais características de um texto narrativo. Acho que todo mundo aqui conhece, já viu, nem que seja um pouquinho, de uma novela. Novela é um exemplo de texto narrativo. A gente tem uma narrativa ali, a gente tem personagens, a gente tem uma trama, um enredo, que vai se desenrolando. Tá? Então, vamos usar a novela, por exemplo, para a gente entender as etapas do texto narrativo. Quando a novela começa, a gente está o quê? Conhecendo os personagens, então os personagens vão sendo apresentados, o espaço narrativo vai sendo apresentado, então você começa a ver se a novela se passa no Rio de Janeiro, se a novela se passa em São Paulo, se a novela se passa em algum outro estado do Brasil, ou mesmo fora do Brasil. Então você conhece o espaço narrativo, conhece os principais personagens. Esse momento inicial da novela, então, é o quê? A apresentação, que a gente chama de apresentação. Em seguida, a gente tem a complicação ou o conflito. O que é a complicação ou o conflito? É aquilo que tira, que desequilibra a ordem natural das coisas. Então, você tem geralmente uma vilã, que começa a tramar contra a mocinha, que quer roubar o marido, o namorado da mocinha. Então, você tem uma situação ali que gera um conflito.
não é isso? E aí toda a trama gira em torno desse conflito, é aí que começa a narrativa propriamente dita, é aí que a gente fica preso à novela, à série, ao filme, né? A qualquer narrativa. A gente quer saber o quê? O que vai acontecer, como os personagens vão lidar com esse conflito, como a história vai se desenrolar, tá? Esse conflito, essa complicação leva a um ápice, né? A um clímax, que é o ponto alto da narrativa, né? Aquele momento em que não dá mais para segurar, né? É preciso haver um desfecho, a gente precisa saber o que vai acontecer. Geralmente as novelas, elas trabalham com mini clímaxes, né, em cada capítulo, que geralmente é o quê? Aquele momento em que termina a novela, né? Aquele momento em que você fica ali com aquela vontade de saber o que vai acontecer. Mas o clímax mesmo geral da novela, assim, né? O ponto mais alto, né, da novela, né? Eles guardam para o final, né? Por quê? Porque depois do clímax vem o desfecho, né? É o momento em que aqueles conflitos se resolvem e então as pessoas se acertam, os vilões são presos ou são mortos, né? E os personagens principais, né, seguem a sua vida ali, voltam para aquela situação de equilíbrio inicial, ok? Então essas são as etapas da narrativa: apresentação, complicação, clímax e desfecho, beleza? E narrar, gente, como eu disse, é contar uma história. Então a gente produz textos narrativos o tempo inteiro. Quando vocês chegam no colégio, por exemplo, vão contar alguma fofoca, algo que aconteceu durante a aula para a família de vocês estão narrando, né? E aí, essa narrativa apenas se diferencia da narrativa das novelas porque ela é uma narrativa presa à realidade, né? Ela é uma narrativa real, né? E então os personagens são pessoas reais, né, que você conhece, né? Os fatos são reais, fatos que realmente aconteceram, mas é um texto narrativo. Já o texto descritivo, ele tem como característica o quê? Apresentar características. Descrever é isso, é caracterizar, é apresentar características, ok? Como é que a gente faz isso? Com adjetivos, com verbos de ligação, porque o verbo de ligação é aquele que não indica uma ação, certo? É aquele que liga o sujeito a uma característica para esse sujeito. Por isso que os verbos de ligação são muito comuns nos textos descritivos, ok? Então, essa é a característica da descrição, né? É a presença de uma caracterização, seja de um objeto, seja de um espaço físico, seja de uma pessoa. E como é que a gente faz isso? Com base em adjetivos, né? E verbos de ligação, ok? Bem, dito isso, eu vou pedir para vocês virem aqui para a página 30 para a gente ver mais algumas características, tanto do texto narrativo como do texto descritivo. Tá? Então, aqui no segundo parágrafo, vamos começar pelo primeiro. Ó. A finalidade da narração, como eu disse para vocês, é contar uma história, fictícia ou não. A estrutura da narração sempre procura responder as seguintes questões: quem, o que, como, quando, onde e por quê, tá? É preciso haver um narrador. O narrador é aquele que dá voz à narrativa, né? Aquele que conta a história. Esse narrador pode ser em terceira pessoa, quando ele é um narrador observador, né? Então a narrativa é narrada em terceira pessoa, a gente diz que o foco narrativo é de terceira pessoa. Ou esse narrador pode ser personagem, tá? Então, como ele é personagem da trama, o texto é narrado em primeira pessoa, tá? Ele narra aquilo que aconteceu com ele faz parte daquela história, tá? E aí a gente diz que o foco narrativo é de primeira pessoa, ok? Bem, alguns gêneros textuais, eles se apropriam da estrutura narrativa, eles são essencialmente narrativos. É o caso da fábula, do conto, da biografia, do romance, são alguns gêneros que utilizam essa estrutura narrativa. Tá? A fábula ela tem suas características. Por exemplo, o que caracteriza uma fábula? A fábula é um texto cujo objetivo é entretenimento, geralmente infantil. A fábula é caracterizada por ser uma narrativa que tem como personagens animais e que geralmente no final da narrativa apresenta o quê? Uma moral da história, uma lição, um ensinamento. Tá? E ela se apropria da narração, né? Porque conta uma história. Bem, o texto descritivo, vamos lá então. Os textos descritivos descrevem pessoas, coisas e lugares, como eu disse para vocês. A descrição pode ser objetiva ou subjetiva, certo? Na descrição objetiva, o autor dá o retrato real, exatamente como é, do objeto, do lugar das pessoas.
Ou seja, a descrição objetiva é aquela pautada em critérios físicos, né? Então, se você vai descrever, por exemplo, um lugar, você vai observar a vegetação, a cor das plantas, se o ambiente é arejado, se não é, né? O que tem naquele ambiente? Então você vai fazer uma descrição física. Se você vai descrever uma pessoa, você vai dizer se ela é alta, baixa, gorda, magra, se o cabelo dela é preto, se o cabelo dela é loiro, né? Já a descrição subjetiva é totalmente diferente. Ó, como vocês podem ver aqui no próximo parágrafo, há uma descrição mais pessoal e emocional, com opiniões, sensações, sentimentos, tá? Então, se você vai fazer uma descrição subjetiva de um determinado ambiente, você vai o quê? Relatar, você vai descrever aquilo que aquele ambiente te provoca, né? Quais são as sensações, quais são as reflexões, o que você pensa quando você está naquele ambiente, tá bom? Bem, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula a gente continua aqui com o gênero textual, receita de bolo, tá bom? E já pra gente adiantar, então, os exercícios, eu vou pedir aqui no final da nossa videoaula que vocês façam alguns exercícios como dever de casa e vou deixar também a descrição da atividade devolutiva. Tudo bem? Então é isso, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!